Saudações, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma videoaula de física, sendo que nesta videoaula, numerada de 2.8, nós vamos tratar da dinâmica dos fluidos num tópico exclusivo, que é a vazão e a equação da continuidade. Pois bem, pessoal, aqui tem uma figura que já ilustra para a gente aqui aquilo que nós vamos abordar hoje, a vazão. Muitas vezes a gente tampa o bico aí de uma mangueira e comumente as pessoas dizem, aumentamos a pressão. Nós vamos debater sobre isso logo em seguida, tá? Não é pressão não, tá, gente? Mas nós vamos falar sobre isso na sequência. Aqui nós temos uma máquina agrícola que está utilizando uma bomba aqui para elevar uma quantidade de água. Então aqui também tem uma vazão. Essa figura aqui é uma figura esquemática que mostra a vazão aí e as formas que a gente vai utilizar para vazão. Pois bem, pessoal, agora a gente deu uma mudada aí na nossa mecânica dos fluidos. A gente estava trabalhando anteriormente com a fluidostática, os líquidos em repouso. Agora a gente vai começar a falar sobre a fluidodinâmica, né? E trata os fluidos em movimento. E aí a gente vai precisar, primeiramente, fazer um modelo físico dos fluidos. E para fazermos um modelo, geralmente a gente despreza algumas coisas, a gente simplifica, porque tratar com a realidade nua e crua, às vezes temos muita dificuldade. Então, dentro dos fluidos, a gente vai modelizar e vamos chamar aí um certo fluido de fluido ideal quando ele tem algumas características. Tá? Então, quais são as características para que um fluido seja considerado ideal, para que fique mais fácil de a gente elaborar um modelo que dê conta de explicar alguns fenômenos? O fluido ele precisa ter uma viscosidade bem baixa, né, ou praticamente nula. O que seria a viscosidade? A viscosidade é uma propriedade física, né? E os fluidos eles têm para resistência ao escoamento. Por exemplo, a água ela tem uma viscosidade baixa, o óleo lubrificante tem uma viscosidade mais alta, ele é mais grosso, a gente diz assim, né? O mel de abelha ele é muito mais viscoso, ele é mais difícil de ser escoado por uma tubulação. Então, a viscosidade é essa propriedade física que fala sobre a resistência do fluido ao seu escoamento. Então, o fluido ideal ele não deveria ter viscosidade. Um segundo ponto que a gente precisa considerar para que seja um fluido ideal é que o fluido deve ser incompressível. O que significa isso? Que a densidade do fluido ela não vai se alterar ao longo de todo o processo. Ou seja, não adianta você pressurizar o fluido que ele não vai mudar o seu volume. Tá? Tu vai pressurizar, ele vai acabar se deslocando, mas ele não vai alterar a sua densidade. Um terceiro ponto é sobre o escoamento do fluido. Ele não pode ter movimento rotacional, ele tem que fluir de forma linear. E aqui, gente, nós temos o quarto, né, que seria o escoamento laminar. O escoamento laminar, basicamente essa figura aqui já ilustra para a gente, o fluido vai se movimentar como se fossem algumas lâminas, né? Aqui seria um fluido turbulento, aqui uma asa de avião, onde teria uma parte do fluxo que seria laminar, mas tem uma outra parte que é turbulenta e assim por diante. Então, para que seja ideal, esse fluido ele tem que seguir esses 4 critérios. Claro que a gente não vai utilizar esses critérios aqui na sequência do conteúdo, mas a gente vai falar várias vezes aqui que se trata de um fluido ideal. E aí vocês têm que saber que ele precisa obedecer a alguns critérios. Assim como se estuda na mecânica, por exemplo, quando você deixa cair um objeto, você despreza a resistência do ar, né? Então você está fazendo um modelo idealizado ali. Aqui também tem para os fluidos. Um conceito muito importante na fluidodinâmica é o conceito de vazão, pessoal. Então aqui mostra para a gente um recipiente contendo aí um certo líquido e com um furo aqui. E esse furo aqui vai permitir que vaze líquido aqui para um outro recipiente. Então tem uma quantidade de volume aqui que está descendo aqui, está completando esse recipiente.
E esse volume, obviamente, ele vai preencher isso durante um certo intervalo de tempo. Quanto mais rápido isso acontecer, é porque vazou mais, né? Então, significa que a vazão representada pela letra Q, então aqui em cima vocês podem ver, ela nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre o volume e o intervalo de tempo. É claro, gente, que a gente não representa volume por VOL, a gente usa só a letra V maiúscula, tá? Então, o volume é representado por V maiúsculo, a unidade do volume no Sistema Internacional é o metro cúbico, o ΔT é o intervalo de tempo, dado em segundos, e a vazão, obviamente, será metro por segundo, né, gente? E por consequência da equação, a vazão vai ser metro cúbico por segundo. É claro, gente, que se a gente pode trabalhar com outras unidades, né? A gente poderia trabalhar com o volume, por exemplo, em litros. E aí, X litros por segundo. Então, isso aqui seria uma unidade de vazão. Nós poderíamos também trabalhar, ao invés de litros por segundo, a gente poderia trabalhar com centímetros por segundo, centímetros cúbicos por segundo. Teria infinidades aí de unidades. Porém, lembro a vocês aqui que no sistema internacional são essas que estão aqui destacadas. Gente, não tem somente aquela fórmula vazão igual a volume dividido pelo intervalo de tempo, né, para que a gente possa determinar o valor da vazão. Tem essa outra aqui também, ó, vazão é a área multiplicada pela velocidade de escoamento do líquido. Gente, cuidado aqui, ó, não vamos confundir letra V maiúscula de volume e letra V minúscula de velocidade. Tá, gente? Então, a vazão ela é dada também pelo cálculo da área multiplicada pela velocidade. É bem simples até da gente compreender, né? A vazão é metro cúbico por segundo, por exemplo. Se você tem uma área em metro quadrado e você multiplicar pela velocidade em metro por segundo, o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar metro cúbico por segundo. Então, multiplicando a área por velocidade, você obtém a unidade de vazão. Então, consequentemente, isso aqui é uma vazão. Claro que eu não vou demonstrar para vocês dessa forma, vou demonstrar esta fórmula aqui de uma maneira diferente. A gente sabe, deixa eu apagar tudo isso aqui, a gente sabe que o volume aqui nessa parte azul, né? Isso aqui é um cilindro, então esse volume aqui, ele é dado por área, essa área aqui multiplicada por esse pedaço aqui, né? Área vezes D. Então, isso aqui a gente já sabe. A gente já sabe também que a velocidade de escoamento desse volume de líquido aqui é dado pela distância dividido pelo intervalo de tempo. Isso vocês concordam também, né? Então, isso aqui é velocidade. Sabendo, então, pessoal, que a vazão ela é calculada pelo volume dividido pelo intervalo de tempo, e também sabendo que o volume ele pode ser substituído por A vezes D, então vamos aqui, ó, no lugar disso aqui, A vezes D, A vezes D sobre ΔT. E aí a gente consegue perceber que aqui, ó, tá? Vai ter a distância dividida pelo tempo. E a distância dividida pelo tempo é a velocidade. Então, a área que ficou aqui, vezes a velocidade, dá a vazão para a gente. Então, a formulazinha está aqui embaixo. Ó. Vazão, área vezes velocidade. A unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. E aqui ó, a área é dada por metro quadrado. E aí a vazão aqui vai dar em metro cúbico por segundo. Na sequência, nós temos aqui uma outra questão importante, que é a equação da continuidade. Na verdade, a equação da continuidade, assim chamada, né, ela é um princípio de conservação de massa. É um princípio de conservação, podemos dizer assim. Então, se você pensar assim, ó, você tem aqui uma quantidade de líquido que está escoando aqui por um tubo aqui com um diâmetro maior. Esse diâmetro aqui bem grande. Esse líquido ele vai passar por aqui. Então ele vai diminuir aqui o diâmetro. E aí o que acontece? Quando ele chegar aqui nesse outro lado, o que vai acontecer? Você vai ter mais líquido ou vai ter menos líquido ou você vai ter a mesma quantidade de líquido?
Então, há o princípio da conservação, que é chamado de equação da continuidade, simplesmente diz isso, que a quantidade de líquido que está escoando por aqui por segundo tem que passar por aqui. E vai ter que passar por aqui a mesma quantidade. Então, significa que a vazão vai ter que ser sempre a mesma, indiferente de o tubo afinar ou o tubo ficar um pouco maior. Tá? Então, esse é o conceito da equação da continuidade. E aí, é claro, se a vazão ela vai permanecer constante, a vazão aqui, ó, que está ocorrendo nesse local aqui, né, vai ter que ser igual à vazão que vai ocorrer aqui nesse local. E vai ter que ser igual, obviamente, a vazão vai acontecer aqui nesse local. Então, teria aqui um Q3, poderíamos ter um Q4 e assim por diante. E aí a gente sabe que se a vazão é dada por área vezes velocidade, área 1, essa área aqui, né, vezes a velocidade que o líquido desloca aqui, vai ser igual a área 2 vezes velocidade 2. E aí tem uma coisa bem interessante, pessoal. Tá? Vamos fazer esse destaque aqui. Se a área, por exemplo, vamos supor aqui que a área seja 10 metros quadrados, e a velocidade aqui seja 2 metros por segundo. Agora, se a área reduzir aqui, se essa área vier a ser 5 metros quadrados, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai ser maior. Por quê? Porque olha só, vazão é velocidade vezes área. Então a vazão ali no lado número 1 é 10 vezes 2, a vazão é 20. Aqui nesse outro lado, para que a gente mantenha a vazão constante, se a área diminuiu, é necessário que a gente aumente a velocidade, porque senão a gente não vai conseguir manter o 20. Se está diminuindo alguma coisa, a outra tem que compensar. Então vejam bem aqui, ó. Se a vazão vai permanecer 20, e esse é o princípio da continuidade, e a área ela diminuiu para 5, significa que a velocidade do líquido vai ter que aumentar, e ela aumentou para 4. Ora, gente, por que vai aumentar para 4? Percebam aqui, ó, o que aconteceu com a área? A área caiu pela metade. Era 10, veio para 5. A velocidade era 2, a velocidade teve que dobrar. O dobro de 2 é 4. Então, a equação da continuidade é essa relação entre áreas e velocidades. Se você aumentou a área, você diminuiu a velocidade e assim por diante. Por isso, pessoal, que aqui, ó, vou retornar lentamente lá para aquela figura inicial, quando eu disse para vocês que uma pessoa, quando ela tampa aqui essa mangueira, ela não está aumentando a pressão. Isso aqui é errado. Quem fala isso está usando o princípio físico completamente errado. O que a pessoa está fazendo aqui? Ela está diminuindo a área. E aí, para a vazão manter constante, a água vai fazer o quê? A água vai aumentar a velocidade. E aí as pessoas confundem esse aumento de velocidade com aumento de pressão. Vejam nas videoaulas ali anteriores que a pressão ela não depende da área, ela depende da densidade do líquido vezes G vezes a altura da caixa d'água, certo? Então não tem nada a ver com pressão isso aqui. E aí, pessoal, a gente vai então finalizar essa parte teórica, né, sabendo que a equação da continuidade é dada por isso aqui, A1V1 igual a 2V2. Nós vamos ver agora dois exemplos aqui, pessoal, para finalizar essa videoaula de hoje. O exemplo número 1 diz o seguinte, né? É o caso da mangueira do jardim ali. Uma mangueira de jardim de 2,4 centímetros de diâmetro é usada por um jardineiro para encher um balde de 30 litros. O jardineiro observa que leva 1 minuto para encher o balde e em seguida ele conecta na mangueira um bico de área de seção transversal 0,4 centímetros quadrados. Determine a vazão em centímetros por segundo, a velocidade da água na mangueira e a velocidade com que a água deixa o bico. Então, pessoal, a gente pode aqui anotar alguns dados, né? Olha só, a mangueira de jardim ela tem 2,4 centímetros de diâmetro. Então, aqui o diâmetro da mangueira. Ela é usada para o jardineiro para encher o balde de 30 litros. Isso aqui é o volume do balde.
tá? Que vai ser enchido durante um tempo de 1 minuto. Então, isso aqui é o nosso intervalo de tempo. Em seguida, ele conecta na mangueira um bico de área de 0,4 centímetros quadrados. Então, isso aqui seria a área do bico, tá? Esse valor aqui. E aí ele vai pedir a vazão. A vazão é representada pela letra Q. A velocidade da água na mangueira e a velocidade da água no bico. Bom, eu estou fazendo aqui com a letra feia, mas aqui no outro lado está tudo bonitinho, pessoal. Então, vocês podem ver aqui, ó, o diâmetro da mangueira, o volume, o tempo e a área do bico aí, quando for conectado na mangueira. Gente, se na letra A pede para calcular a vazão, então é a letra Q, né, que a gente representa. A gente pode, então, pensar o seguinte, já que eu tenho o volume e o tempo para encher o balde, eu posso calcular a vazão dividindo o volume pelo tempo. E aí, galera, vocês têm que tomar um certo cuidado, né? O problema está dizendo assim, ó, vou voltar até no slide aqui. Calcule a vazão em centímetros cúbicos por segundo. E aí vocês têm aqui, gente, ó, não é só pegar o 30 litros e substituir por 60 segundos, e você teria a vazão em litros por segundo. Aí não vai ter o que o problema está pedindo aqui, né? A gente prestar atenção nisso aqui, ó. É óbvio que a gente vai precisar converter unidades aqui. E aí é onde reside a maior dificuldade aí dos alunos. O que eu vou fazer então? Primeiramente, eu vou transformar aqui, ó, de litros, tá, para centímetro cúbico. De maneira, eu sei que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro é 1000 ml, cada ml é 1 centímetro cúbico. Tá? Então, ó, 1 ml, 1 mililitro, equivale a 1 centímetro cúbico. Por isso que eu afirmo que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Você tem, então, 30 litros? Isso aqui vale X. Ó. Vamos lá, então, a multiplicação cruzada aqui, 1 vezes X é o próprio X, 30 vezes 1000 é 30.000. Então, isso aqui vai ser 30.000 centímetros cúbicos. Nosso volume, então, vai ser substituído aqui, 30.000 centímetros cúbicos, dividido por intervalo de tempo, que é 60 segundos, né? Ele nem dizia 60 segundos, ele dizia 1 minuto, mas vocês sabem que tem 60. E aí, gente, essa vazão aqui vai dar quanto? Quarta aqui, ó. 3.000 dividido por 6 dá 500. 500 centímetros cúbicos por segundo. Está aqui a nossa resposta. A resposta da letra A. Na letra B, ele dizia o seguinte, qual é a velocidade que a água flui aqui dentro da mangueira? Certo? Então, VM aqui, vamos supor assim. É claro, gente, que nós sabemos agora a vazão, né? A vazão era 500 centímetros cúbicos por segundo. Calculamos aqui atrás, tá? E a gente sabe pelo princípio da continuidade que, indiferente de ter bico ou não ter bico, a vazão vai ser mantida constante. Então, para calcular a velocidade na mangueira, é simples. Vazão é a velocidade vezes a área. É claro, né, pessoal, que a gente tem aqui o valor da vazão, a gente quer encontrar a velocidade, a gente precisa da área aqui, a área da seção transversal da mangueira. E aí vocês vão ter assim, ah, professor, mas não foi dada a área. Mas nós temos aqui, ó, o diâmetro. A gente sabe que a área aqui é dada por πr ao quadrado, isso aqui é uma circunferência. Então vamos lá, ó. π é 3,14 vezes o raio da mangueira, né? O raio é a metade do diâmetro, então eu já havia notado aqui em cima, ó. Tá? Então divide isso aqui por 2, o raio é a metade. Então você teria 1,2 centímetros elevado ao quadrado da fórmula, né? Gente, podemos usar centímetro? Podemos, porque aqui tem centímetro cúbico, ó, depois vocês vão ver que vai dar para cancelar, né? Não daria para pôr metro aqui para não cancelar, porque não daria para cancelar com esse depois. Então, fazendo uma conta aqui, ó, 3,14 vezes 1,2 centímetros ao quadrado, a gente pega uma calculadora e a gente faz essa continha. Aí, pessoal, esse valor aí vai dar 4,5
5,216 unidades centímetro quadrado. Certo, galera? Então, aqui nós temos a área, né? Então, a vazão é 500 centímetros cúbicos por segundo, igual a velocidade é o que nós queremos encontrar, e a área nós temos aqui 4,5216 centímetros quadrados. Bom, gente, vocês podem dizer assim, centímetro quadrado e centímetro cúbico, não dá para cortar? Dá sim, vai cortar o quadrado, vai sobrar 1 centímetro aqui, ó. Então vai ficar 500 centímetros por segundo, eu vou cortar aqui o 3 aqui, com esse quadrado, certo? Então, vou apagar aqui, ó, vai ficar o centímetro, tá? E aí, esse 4,5216 vai passar dividindo, ó. Então, isso aqui vai dar o valor da velocidade. Eu vou ter aqui uma velocidade aproximada de 110,6 unidades centímetros por segundo. Bom, gente, vamos conferir aqui se o problema pedia para calcular a velocidade de centímetros por segundo. Ele não falava nada, né? Só pedia para calcular a velocidade da água na mangueira. Se eu quisesse, por exemplo, usar em metros por segundo, bastaria dividir aqui por 100, né? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Isso equivale a 1,106 metros por segundo. Claro, o problema não pedia, então podemos concluir o nosso item B por aqui. E na letra C, ele estava pedindo para calcular a velocidade da água aqui no bico. Gente, agora a gente sabe que a velocidade da água aqui era 110, né? Aproximadamente, 110 centímetros por segundo. É óbvio que aqui, gente, como o bico ele diminuiu, a velocidade da água aqui vai ser bem maior do que esse 110. Então, é isso que nós queremos saber. Bom, nós podemos calcular isso de diversas maneiras. Tá? Eu posso usar a equação da continuidade, por exemplo, área 1 vezes V1 igual a área 2 vezes V2, ou eu poderia usar esta fórmula aqui, né? Velocidade vezes a área. Então, tanto faz aqui como quiserem fazer. Se quiser fazer por esta maneira, a gente sabe que a vazão continua sendo 500 centímetros cúbicos por segundo. A gente sabe que a velocidade é o que nós queremos determinar. E a área do bico é 0,4 centímetros quadrados. Bom, uma vez que eu tenho isso aqui, eu posso passar esse 0,4 dividindo, né? Porque vocês sabem que vai cortar o centímetro cúbico aqui com o quadrado. Vai ficar, então, 500 dividido por 0,4 centímetro por segundo. E aqui vai ficar a velocidade 2, que é o que nós queremos calcular. Então, a velocidade número 2, 500 dividido por 0,4, dá 1.250 centímetros por segundo. Olha, gente, a velocidade era 110. Com o bico, a velocidade se tornou 1.250, gente. Isso aqui equivale a 12,5 metros por segundo. Tá? Então, ou em centímetros por segundo ou em metros por segundo. Tá? Então, são essas duas respostas. Aqui finaliza o exemplo número 1, né? O exemplo número 2, pessoal, diz o seguinte, né? Na tubulação convergente da figura, calcule. Convergente porque ela está fechando aqui, né? Ele diz que é para calcular a vazão em metros cúbicos por segundo, a vazão em litros por segundo e a velocidade do fluido ao passar aqui pela seção número 2. Então, gente, nós precisamos entender que a vazão ela pode ser calculada por duas fórmulas. Volume dividido pelo tempo ou velocidade vezes área. É claro que aqui está sendo dado velocidade e área, então isso aqui não vai ser utilizado, né? Então, eu até vou apagar isso aqui para não confundir. A gente vai usar só essa formulazinha aqui. Então, para calcular a vazão em metros cúbicos por segundo, basta eu fazer o quê? Vazão é velocidade vezes área. Vazão é a velocidade que tem aqui, 5 metros por segundo. Então, vou usar os dados aqui do tubo no lado número 1, vezes a área. A área é 12 centímetros quadrados. Gente, não vamos fazer esse erro aqui, ó, botar 12 centímetros quadrados, porque
não dá para multiplicar metro com centímetro. Então, a gente precisa transformar isso aqui para metro quadrado. De que maneira a gente faz essa transformação? A gente transforma assim, ó. 1 metro quadrado equivale a 100 vezes 100. Então, equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, se você tem que calcular quantos metros quadrados equivalem a 12 centímetros quadrados, a conclusão é que você vai ter x vezes 10.000 igual a 12. E aí, a tua área vai ser 12 dividido por 10.000. E aí, 12 dividido por 10.000 vai dar 0,0012. E a unidade, claro, né, metro quadrado. Então, aqui, ao invés de fazer isso aqui, vocês vão pôr 0,0012 metros quadrados. Então, a nossa vazão vai ser 5 vezes 0,012, vai dar 0,0060, ou simplesmente 0,06. Metro vezes metro quadrado, metro cúbico, por segundo. Então, está aqui a letra A. Calculamos. A letra B, ele pede para calcular a vazão em litros por segundo. Para calcularmos isso, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó. Então, a vazão, que é 0,006 metros cúbicos por segundo, que eu preciso transformar isso para litro por segundo. Basicamente, é transformar de metro cúbico para litros. É basicamente isso, porque o segundo já está segundo. Então, 1 metro cúbico é um volume equivalente a 1.000 litros. E aí eu sei que 0,006 equivale a x. Então, x vezes 1 igual a 1.000 vezes 0,06. Então, isso vai ser igual a 6 litros. Logo, a vazão aqui vai ser equivalente a 6 litros por segundo. Então, está aqui a resposta da letra B. E a letra C pede para calcular a velocidade aqui nesse ponto da tubulação. E aí, como eu falei para vocês, vocês podem usar a vazão velocidade vezes a área. Uma vez que saibam isso aqui, vocês calculam a velocidade. Ou pode usar daí, agora vamos fazer diferente, então, vamos fazer uso da equação da continuidade. Área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. Olha só, a área 1 é 12 centímetros quadrados, multiplicado pela velocidade 1, 5 metros por segundo. Ah, professor, mas aqui você misturou as unidades? Vejam bem, vamos ver até o finalzinho aí que eu já explico para vocês. A área 2 é 4 centímetros quadrados, vezes a velocidade 2, que é o que nós queremos encontrar. Né? Então, aqui é o que queremos. Agora, vocês vão olhar aqui, ó, tem centímetro quadrado aqui, tem centímetro quadrado aqui. Então, basta fazer o quê, gente? Basta cancelar. Por isso que eu nem me preocupei em fazer a transformação. Né? Porque a equação da continuidade, como é um produto aqui, permite que a gente faça cancelamento de unidades. Então, 12 vezes 5 dá 60, sobrou 1 metro por segundo, e aqui sobrou um 4 e a velocidade 2. Então, 60 dividido por 4 metros por segundo, igual a velocidade 2. Conclusão é que a velocidade aqui no segundo ponto é 15 metros por segundo. Gente, olha só que bacana aqui. Ó. O que está acontecendo com a área? A área está sendo reduzida. A área está sendo reduzida por quantas vezes? Ó, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Então, se você está diminuindo a área, a velocidade vai ter que aumentar. Bom, diminuiu quantas vezes a área? A área diminuiu 3 vezes. Então, a velocidade vai ter que aumentar 3 vezes. Quanto é que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. Está aqui, ó. Então, é uma questão meio que lógica, né? E para finalizar, eu volto a dizer, isso aqui é como se fosse a mangueira do jardim. Você tem a mangueira larga, você bota o dedo, você diminui o diâmetro da tubulação com a ponta do dedo, automaticamente você está obstruindo a área aqui. Né? E aí você vai ter que ter um ganho na velocidade, por isso a água vai mais longe.
não é por causa da pressão. Galera, terminamos por aqui essa videoaula, onde trabalhamos aí a vazão e a equação da continuidade. Espero que vocês tenham compreendido. Deixo o meu grande abraço aí, nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!